Boa tarde a todos e todas. Que Jesus, nosso mestre querido, nos ajude e nos auxilie nessa tarefa do bem. Para falar conosco essa tarde está nosso irmão João Neto, lá do Zona Dark. Na prece inicial, Maurício. Na prece final, Eduardo. Vamos passar a palavra para Maurício. Vamos iniciar a prece inicial dessa tarde de hoje com um Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, assim seja. Com essa prece, com a permissão de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré, e de Fabiano de Cristo, pedimos permissão à espiritualidade para dar início a esse trabalho dessa tarde. Vamos passar a palavra para o nosso irmão João Neto, que fará a exposição da tarde. Boa tarde. Inicialmente eu agradeço o convite que me foi feito para estar com vocês aqui hoje à tarde, conversando a respeito da doutrina espírita e fazendo algumas reflexões sobre a eutanásia. Eu trago um abraço fraterno dos companheiros que compõem o Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, em Gravatá, que está de portas abertas para recebê-los. Quando visitarem Gravatá, podendo, desejando, passem por lá, será um prazer recebê-los. Mês de novembro, logo no início do mês, na nossa cultura, a gente faz uma reflexão a respeito daqueles nossos entes queridos que nos precederam para o mundo espiritual, chamado Dia de Finados. E é uma época que articula uma série de reflexões sobre a morte, sobre o morrer. E nesse sentido, eu conversei com Dora e propus a gente poder tratar sobre essa temática hoje aqui. A gente ainda está nos primeiros dias de novembro. É um tema que interessa a todos nós espíritas, porque ele se faz presente na codificação espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não diretamente sob essa denominação, eutanásia, mas se apresenta por meio de uma pergunta que o Allan Kardec faz aos espíritos de verdade, quando ele indaga: é possível abreviar a vida de um homem que sofre sem esperança de cura? E os espíritos superiores desenvolvem ali uma breve reflexão, muito sucinta, mas muito precisa. Esse assunto consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Curiosamente é o mais longo, e é justamente o capítulo que trata do sofrimento. Bem-aventurados os aflitos. E sabe-se, a partir do parecer dos estudiosos da obra espírita, que Allan Kardec assim foi orientado, considerando que a Terra é um mundo de provas e expiações, e que ainda durante um tempo considerável o sofrimento estará presente aqui no nosso planeta. E sabemos também que o sofrimento por si só é estéril. O sofrimento por ele mesmo não produz benefício algum para a pessoa, para o sujeito, para o espírito. Mas sim, quando nós aproveitamos o sofrimento para cauterizar as feridas da nossa alma e para redimensionar a nossa postura enquanto espírito. Quando a gente faz a leitura desse capítulo 5 do Evangelho, nós vamos percebendo
uma verdadeira cartilha para o aproveitamento do sofrimento. Os benfeitores espirituais abordando diversos momentos em que a gente pode estar aí em contato com o sofrimento e nos recomendando como proceder em tal e em qual vivência doída, vivência sofrida. Ora, não caberia talvez em capítulo mais específico o tema da eutanásia, senão aquele. Senão no capítulo 5, no capítulo que aborda o sofrimento. Porque quem quer que considere a ideia de eutanásia, seja para si mesmo ou para um ente querido seu que esteja vinculado a ele, quem quer que considere a ideia da eutanásia está num contato direto com o sofrimento. E não com um sofrimento qualquer, mas com um sofrimento central, com um sofrimento muito expressivo. E aí, justamente por conta desse cuidado e dessa atenção, o assunto vem abordado no capítulo 5. De um modo geral, nós temos duas maneiras de perceber a vida e de nos posicionar perante a vida. Uma, de um modo materialista. E outro, de um modo espiritualista. São duas maneiras diametralmente opostas de proceder. Não se concebe um materialista espiritualista e nem um espiritualista materialista. Há um clichê equivocado de que o materialista é mau. E isso não é verdade, pelo menos não necessariamente. O materialista, ele não tem que em si ser mau. Ele pode ser mau ou não. Assim como o espiritualista pode ser bom ou pode ser mau. A exemplo de grandes guerras que aconteceram em nome de Jesus, as cruzadas, a Idade Média, foram desencadeadas, foram comandadas por espiritualistas, que naquele momento tinham atitudes muito más e cruéis. Do mesmo jeito, o materialista não é mau, pelo menos não necessariamente. O materialista é aquela pessoa que tem a sua percepção centrada na vida material, na vida objetiva, naquilo que os 5 sentidos podem constatar e o raciocínio lógico pode referendar. Eles não acreditam, eles não acolhem, eles não professam nada fora desse paradigma. Evidentemente, eles não reconhecem a dimensão espiritual do sujeito, a dimensão espiritual da vida. Porque, no entender deles, Deus ainda não fora provado em laboratório. O céu, o mundo espiritual, não fora ainda provado pelos equipamentos tecnológicos da nossa ciência terrena oficial. Portanto, para o materialista, tudo isso fica fora do conjunto de suas cogitações, de suas considerações. Evidentemente, também, o materialista não acredita em Deus, não recorre a Deus, não tem um movimento de busca por santos, por espíritos superiores. Diante de qualquer desafio, de qualquer situação da vida, ele recorre às suas próprias forças e às forças desse mundo. Passando por dificuldades, ele não recorre a um raciocínio espiritualista. Isso não quer dizer que a pessoa materialista esteja esquecida ou isenta da ação de Deus em sua vida. Como Jesus disse, o sol brilha para os bons e os maus. Uma metáfora para dizer que a luz
aquece, ilumina tudo e todos. Há um provérbio latino que diz, traduzindo para o português, invocado ou não, Deus está presente. Invocado ou não, Deus é presente. Então, quer nós chamemos ou não o nome de Deus, a presença de Deus, Ele se faz conosco. E a presença dele é pura ação, é pura providência. Não é uma presença passiva, é uma presença atuante, mais sutil e respeitosa, que não invade, que não derruba os limites que a gente ergue, que a gente impõe para ele. A grande delicadeza do relacionar do materialista com o mundo espiritual é que o materialista é refratário à ação de Deus, uma vez que ele se fecha para isso. Então, é como naquele exemplo que é muito comum, muito conhecido no meio espírita, é como se estivesse caindo uma chuva de bênçãos sobre todos nós aqui, e alguns recebendo essa chuva de bênção, e outros não a recebem completamente porque armam um guarda-chuva e se protegem dela. Então a chuva está ali caindo e é o sujeito quem regula o nível de receptividade ou não. Então o materialista ele também é assistido por Deus, ele também é orientado pelos bons espíritos na medida em que ele se permite. Sendo materialista, estas pessoas, elas conseguem vislumbrar a vida num recorte que vai do nascimento à morte. Para o materialista, não existe nada antes do nascimento e nada além da morte. A vida se iniciaria com a concepção ou, para alguns, com o nascimento. A partir daquele momento é que a pessoa existiria, passaria a existir. E ela viveria até que o seu corpo entrasse em falência e morresse. Extinto o corpo, nada mais restaria daquela pessoa, uma vez que eles não concebem a existência do espírito e sequer da consciência fora do corpo. A vida se restringiria a isso. E a vida deveria ser aproveitada plena e completamente nesse recorte de tempo, sendo, no raciocínio do materialista, uma fuga da realidade, cogitar reflexões espirituais para alterar o curso de sua jornada aqui na Terra, na vida. Quando se vê diante de situações muito graves, é sob esse recorte existencial que eles se dimensionam. Entre tantas situações graves que podem visitar a nós, espiritualistas ou materialistas, está o adoecer. E dentre o adoecer, doenças graves, com diagnósticos rudes, com diagnósticos fatais. É comum que o indivíduo materialista, diante de uma situação dessas, ele opte pela morte. Por entender que a vida só vale a pena enquanto houver força, enquanto houver vitalidade, enquanto o prazer se sobrepor à dor. Para citar apenas um indivíduo materialista que se pautou assim, o Sigmund Freud, que certamente todos nós conhecemos, pelo menos de ouvir falar, o Freud, do Freud Explica. Freud, ele
desenvolveu um câncer na boca e era um homem muito aguerrido, um homem materialista, um homem ateu. Ele professava que não acreditava em Deus, apesar de ser judeu por nacionalidade, não judeu por religiosidade. Então era um judeu ateu. E quando ele recebe esse diagnóstico do câncer, por ser alguém que tinha uma têmpera muito voltada para a ação, para a produção, ele passa a realizar pesquisas e a escrever de um modo infrene. É uma época de grande produção do Freud. Mas ele conversa com o seu médico particular, e ele pede para o médico lhe prometer que, quando eu não suportar mais, você cessará completamente as minhas dores. Ali havia um diálogo subliminar. O Freud estava propondo ao seu médico a eutanásia. Você me aplica uma sedação, porque geralmente é assim que se dá a eutanásia, por meio de um sedativo que leva o indivíduo a adormecer, ter um torpor de consciência, sair, perder a consciência e já não voltar mais, porque naquele torpor de consciência ele morre. E o médico dele lhe promete: sim, quando você não suportar mais, eu lhe sedarei de um modo que você não sentirá mais dor. E o Freud produz durante muito tempo uma obra bem vasta, e chega uma situação em que ele não suporta mais as dores. Depois de tanto tratamento, ele chama o médico dele e diz: chegou o momento, eu quero que hoje você me cede de um modo que eu não sinta mais dor. E o médico dele lhe dá uma dose extravagante de morfina e ele morre. Então, é comum que o materialista, diante de uma situação dessas, em que ele vê mais dor do que prazer, condições de vida que o tornem menor, humilhante diante de sua própria avaliação, ele cogite a respeito da eutanásia. Prática que no nosso país é completamente proibida, pelo menos oficialmente, não se pode realizar a eutanásia no Brasil, seja o indivíduo materialista ou não, uma vez que o direito brasileiro entende que a vida é indisponível, a gente não pode dispor da vida. Somente em duas exceções que não estão ligadas aqui a este caso, a essa situação. Essa é a forma de pensar do materialista. O espiritualista tende a seguir numa direção oposta. O espiritualista é aquela pessoa que concebe algo para além do corpo. Qualquer que seja o nome que a gente dê para este algo. O mais comum, a denominação mais comum é alma ou espírito. O espiritualista acredita, o espiritualista ele concebe a existência do espírito e que é o espírito quem anima a matéria. O espiritualista é todo aquele que professa essa fé, então podem ser os espíritas, podem ser os católicos, podem ser os evangélicos, podem ser os budistas, podem ser os umbandistas, os candomblicistas, qualquer religião, podem ser agnósticos também, que não professam uma fé específica A, B ou C, mas eu acredito na existência da alma, na existência do espírito. Todo espiritualista, ele compreende que a alma sobrevive à morte. Depois de morto o corpo, a alma continua a existir em algum lugar, em alguma dimensão invisível para os nossos olhos carnais. Todo materialista pensa assim. Alguns materialistas têm um raciocínio que pega um tempo lógico anterior ao nascimento. Entre esses espiritualistas estamos nós, os espíritas. O espírita compreende que o espírito pré-existe ao nascimento. No nosso caso,
maioria de nós que estamos aqui no planeta, o nosso espírito não foi criado no momento em que nós nascemos, lá em 1970, ou 1960, ou 1950. Não, o espírito já existia antes de nós nascermos agora. E o espírito, ele anima vários corpos, de uma existência a outra. Aquela denominação que na doutrina espírita é a reencarnação ou a pluralidade das vidas sucessivas. De acordo com a doutrina espírita, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos herdeiros de nossas obras. Nós estamos vivendo uma situação existencial de paz, de tranquilidade, de saúde, de ajustamento. Além da misericórdia de Deus que nos permite isso, a causa desse estado de paz, de saúde, está em mim, que vivo essa condição. Porque em outro momento eu construí esse estado de paz para mim. Se nós estamos vivendo uma situação de tormenta, de turbulência, de preocupação, de desespero, de adoecimento, além da misericórdia de Deus, que me permite viver essa experiência, a causa dessa vivência de dor e de sofrimento está em mim que a produzi. Haja vista que o espírito é herdeiro de suas próprias obras. E se não está nessa existência a causa de determinadas felicidades ou infelicidades que nós vivemos, necessariamente está em uma outra existência. Ao se deparar com uma situação dessa, esse é o primeiro movimento reflexivo que o espírita faz para deter qualquer sentimento de autopiedade que o impedisse de aproveitar aquela vivência. Eu estou vivendo uma situação de dor, uma situação de sofrimento, uma situação de adoecimento, ou comigo mesmo, ou com alguém que eu amo bastante, que eu gostaria de ter por muito tempo aqui na Terra. Mas se eu estou vivendo isso, eu preciso disso e eu sou responsável por isso. Esse é o primeiro movimento reflexivo que o espírita faz, mas não é o único. Até porque se o espírita ficar apenas nesse ato reflexivo, ele corre o sério risco de se manter num paradigma vingativo. Toma lá, dá cá. Fez, tem que pagar. Quem faz comigo, não me deve nada. Quem faz com a providência divina, não deve nada. Porque um dia é da caça, outro dia é do caçador. Se a gente não conseguir compreender a razão mais profunda, que é o segundo movimento reflexivo que o espírita faz, a gente ficaria nisso. Então, qual é o próximo passo que o espírita faz quando ele está diante de uma situação crítica que lhe comove? Qual é a finalidade de eu estar vivendo hoje essa experiência existencial? Porque nós temos, por exemplo, débitos espirituais perante nós mesmos, que quando a gente desencarna e faz lá a reflexão, o clássico juízo final, ao final de cada existência, a gente faz a avaliação de como a gente se pautou na nossa existência, do plano existencial que a gente tinha, do que a gente conseguiu dar conta, do que não conseguiu, porque a gente não conseguiu, porque a gente se desviou de nossa rota. Então, nesse momento desse juízo, desse ajuizamento derradeiro, e quando a gente vai de próxima existência, é muito comum a gente dizer assim, olha, eu quero
me redimir daquilo ali, eu quero viver essa situação, eu quero pagar aquilo. E muitos espíritos, mentores nossos, não. De forma alguma, agora não. Agora não. Você não está pronto para viver essa situação. Então não é simplesmente para pagar o que deve. A gente se encontra com a nossa colheita, não é simplesmente para a gente recolher aquilo que a gente espalhou. Mas tem um momento certo. Quando a gente pega a literatura espírita, particularmente a literatura romanceada espírita, fidedigna, porque a gente hoje tem muito romance que aparece lá com o selo de espírita e tá muito mais para um romance espiritualista de outras ordens do que para um romance espiritualista espírita, propriamente dito. Mas quando a gente pega a obra romanceada espírita fidedigna, como por exemplo a de Emmanuel, a do André Luiz, a gente vai entender a Ivone do Amaral Pereira, a gente vai encontrar, localizar frequentemente que muitos débitos que o espírito está resgatando na atualidade foram contraídos por ele séculos antes, às vezes até próximo de 1 milênio antes. E a sabedoria divina e a providência divina espera o momento oportuno, o momento preciso, para que o espírito, depois de minimamente amadurecido, se encontre com tais e quais situações para que ele possa se redimir delas. Então, quando a gente está diante de uma situação de sofrimento, nossa primeira reflexão é: olha, eu estou nessa situação de sofrimento, eu não sou vítima, a não ser de mim mesmo. Eu sou vítima e eu sou autor. Então eu não tenho de quem me queixar. E tá, mas e por que é que a providência divina, a misericórdia divina, escolheu esse momento da minha existência espiritual infinita para que eu me encontrasse com essa situação dolorosa? O que é que quer me dar de oportunidade o Pai? Então, qual a função dessa dor na minha vida de espírito hoje e daqui para frente? Perante o adoecimento grave, perante uma situação dessa natureza, o espírita não vai considerar a ideia da eutanásia. Como nós somos espíritos imperfeitos, como nós somos espíritos imaturos, como nós somos espíritos cujos padrões antigos, de vez em quando, espocam na nossa mente, pode até ser que essa sugestão se apresente em nosso pensamento. Não valia a pena a eutanásia, não. Mas ao escutar essa sugestão vinda de dentro de si mesmo, ou de fora, o espírita, ele vai dizer: não vale a pena, porque eu estou vivendo essa situação dolorosa com uma finalidade. É o trabalhinho da ostra, é o momento que eu tenho de produzir a minha pérola. A ostra, nós conhecemos, né, aquele molusco muito molinho, muito sensível, muito frágil. Por conta disso, ela é brindada, né, pela natureza para viver dentro de uma concha. E aquela concha fica fechada justamente para o molusco que está dentro se proteger. O ser vivo não é a concha. O ser vivo é o molusco que está dentro dela. E ela passa a maior parte do tempo fechadinha para se proteger. Uma vez que outra, ela precisa se alimentar. E então se abre para recolher ali o alimento. Nesse movimento de abertura, acontece de entrar um grãozinho ou outro dentro da concha. E um grãozinho de areia no corpo do molusco irrita, machuca. Talvez seja mais ardente do que um grãozinho de areia no nosso olho. Para se proteger daquela dor, o molusco ele começa a produzir uma secreção, o nácar. Secreção leitosa, gelatinosa,
viscosa. E ele vai envolvendo o grãozinho de areia que lhe arranha, que lhe machuca. E é dessa secreção, é desse trabalho producente que se forma a pérola. Quanto maior o grão de areia a incomodar o molusco, maior a pérola. Quanto maior a pérola, mais valiosa ela é. A mesma coisa, o espírita, quando ele se vê diante de uma situação grave de dor, ele vai dizer assim: olha, é o grão de areia que me arranha, me convidando a produzir uma pérola para o meu colar existencial, para o meu patrimônio espiritual, para a minha riqueza legítima, para a minha riqueza verdadeira, aquela que a traça não rói e a ferrugem não corrói. E o espírita sofre, claro, como qualquer ser humano, o espírita sente dor, mas o espírita aproveita a situação. Ele não estaciona na dor. Ele busca realmente valer-se disso aí. E diante desse caso específico em que a existência física está em jogo, há uma peculiaridade a mais. Nós temos, até por instinto de conservação, uma resistência muito grande à ideia de morte. O Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, ele trata a respeito do horror que muitas civilizações e que a maioria dos homens tem a ideia da morte. E ele dialoga com os espíritos superiores. Ele diz: olha, se os espíritos já viveram e desencarnaram, já morreram tantas vezes, e eles sabem, inconscientemente eles sabem, que vão viver de novo depois da morte, por que recusam tanto a morte? E o espírito de verdade diz assim: isso só se dá com os espíritos imperfeitos. Os espíritos imperfeitos, eles são tão impulsivos que se eles não tivessem esse medo da morte, eles romperiam o elo da vida prematuramente. E aí eu fico a refletir, né? Talvez o medo da morte que a gente tenha seja justamente o medo de romper esse elo. O Emmanuel também vai dizer em outro momento que às vezes a gente tem medo da morte porque a gente já passou pela existência várias vezes, com um plano existencial, um programa existencial a cumprir. Em alguns momentos a gente cumpriu esse programa adequadamente, vamos pensar assim, né? Mas em diversos outros, a gente não conseguiu cumprir esse programa adequadamente. Não porque nos faltassem recursos vindos de Deus, do mundo espiritual, mas porque quando a gente chegou aqui na Terra, a gente esqueceu que era uma viagem de trabalho e passou a aproveitá-la como uma viagem de férias. E aí se desviou do nosso plano existencial. Ao final daquelas existências, muitas vezes por sucessivas experiências, ao terminar e a gente fazer o ajuizamento: puxa vida, eu não cumpri adequadamente o meu plano por negligência minha. E aí vem aquele ardor do remorso, aquele sentimento de culpa que nos castiga, que nos maltrata, que nos machuca. Então, Emmanuel diz: no inconsciente coletivo, o clichê de o que é que eu vou encontrar depois que eu morrer? O que é que eu vou encontrar no meu ajuizamento, da minha própria experiência? Como é que eu vou me avaliar depois de morrer? Quando a gente faz essa pergunta, o nosso psiquismo se volta para os registros que a gente tem. Então, quanto maior o medo da morte, mais desviantes somos em outras experiências. E aí a gente evita tanto a morte que a gente, na maioria das vezes, deixa para pensar na morte na véspera. Joana de Ângeles, ela propõe que a gente possa pensar na morte diariamente.
Porque, diz ela, nós começamos a morrer no dia em que nós nascemos. Cada célula do corpo humano tem uma carga de energia vital, que ao longo dos dias, ao longo dos anos, vai paulatinamente sendo consumida. Então, nós começamos a consumir a nossa energia vital, nós começamos o processo do viver junto com o processo do morrer. São dois fios que se tecem e que correm juntos, vida e morte. E ela propõe que nós possamos reservar diariamente alguns minutos para meditar a respeito da morte. Não com pesar, não um pensamento enlutado, mas reflexionando no sentido de que eu não sou daqui. Eu sou de uma outra pátria. Eu venho de lá. E eu estou aqui numa tarefa. Nós não precisamos viver de modo neurótico. Até porque os próprios amigos espirituais, eles nos disseram, se estão no mundo no mundo material, aproveitem as bondades, aproveitem os prazeres que o mundo material também lhes proporciona, tendo apenas o cuidado de não colocar em primazia o prazer da matéria em detrimento do espírito. Aquilo mesmo que Jesus já tinha nos dito: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais virá por acréscimo. De uma forma poética também, os espíritas dizem assim: a gente pode se valer de tudo, desde que não macule a nossa consciência, desde que não inode, que não manche a nossa alma. Então a gente faz essa reflexão diariamente, a gente deve fazer, segundo a proposta da Joana de Ângeles, de que estou aqui, mas eu estou aqui de passagem, eu não sei ao certo, eu não me recordo por quanto tempo, mas o meu bilhete de volta para a casa espiritual ele já está comprado. E eu vou partir daqui. Isso nos dá uma outra maneira de nos posicionar diante das grandes e pequenas coisas da vida. Muitas vezes, aos 15, 18, 20 anos, a gente reage de um modo tão diferente do que a gente reage aos 40, 50 anos, perante os mesmos fatos. E aos 60, quando a gente vê as nossas avós se reportando para os seus netos e olhando para os filhos delas, dizendo assim: minha filha, eu não trato seu filho assim não. E a mãe dos netos diz para a avó: mas você me tratou assim. Pois é, eu te tratei assim, mas hoje eu não te trataria mais assim. Trata diferente teu filho. E às vezes a gente fica sem entender por quê. Maturidade que chega, o espírito está mais curtido. É nesse sentido que Joana propõe que a gente reflita diariamente a respeito da morte. Ok. O diagnóstico de uma doença fatal, aquela que nos levaria a cogitar a respeito da eutanásia, invariavelmente nos confronta, muitas vezes contra a nossa vontade, com a certeza da morte inexorável e com a certeza da morte próxima. Eu vou morrer. E a gente reluta por deixar a vida material, tanto pelos laços amorosos que a gente tem, porque a gente tem laços muito importantes aqui, a gente tem construções maravilhosas que estão conosco, pessoas, mas também por apego, porque a gente é ainda apegado, a gente tem aderência, a gente ainda não aprendeu a deixar partir, aquilo que é livre e que não está acorrentado, que pode partir, pode ficar. A gente ainda não aprendeu isso. Só que há
uma diferença entre a morte e o morrer. E na nossa ingenuidade, às vezes a gente equipara as duas coisas, como se a morte e o morrer fossem uma coisa só, e não é. A morte é um ato, é a cessação da vida física, da vida fisiológica, da vida biológica, e a incapacidade do espírito de continuar se utilizando daquele veículo corporal. Isso é morte. Quando o corpo já não responde mais ao comando do espírito. É um ato. Pode acontecer em um segundo, em um minuto. O morrer é um processo. O morrer é um processo que geralmente acontece antes da morte e que muitas vezes acontece após a morte. O morrer é o modo como o espírito começa a se mobilizar diante da morte, diante da ideia de que a morte está ali para ele. Isso é um morrer. E que é um processo, do ponto de vista da importância espiritual, valiosíssimo. Dizem os espíritos superiores que o modo como nós entramos no mundo espiritual definirá muitos anos de nossa vida lá e cá de retorno. No livro Ave Cristo, de Emmanuel, há um espírito, o espírito mentor, o espírito tutelar da obra, que é, na verdade, o mesmo Bezerra de Menezes, numa encarnação anterior que ele tivera, que protege como pai espiritual um ser mais jovem, o Tassiano. E o Tassiano é um jovem bem prudente, muito aguerrido, bastante aventureiro, que entra naquele movimento de perseguição aos cristãos. Mas, como um conviva a princípio, ele vai assistir aos espetáculos de tortura, de homicídio coletivos, lá nos coliseus, nas arenas, e ele vibra como ficam os torcedores de futebol diante de um clássico de partida vibrante lá. E desde o primeiro capítulo do livro, o espírito tutelar, o Bezerra de Menezes, ele acompanha a trajetória do Tassiano, tentando orientá-lo. E, enfim, é uma trama tão bonita esse livro, né? Quem não leu vale a pena conhecer, e quem leu vale a pena reler. Me deu até vontade de reler agora o livro. Em que o Tassiano, ele vai terminar lá a sua trajetória existencial naquela encarnação como um dos que haverá de morrer como cristãos numa arena. E ele, claro, ele era um espírito ainda em construção de valores elementares. Ele está ali desesperado, porque ele vai morrer, se não me engano, pelas patas de um leão. E o mentor dele, o pai espiritual dele, o Bezerra de Menezes, ele se aproxima e diz: Tassiano, apruma o pensamento. Sossega por um instante. Ora, a maneira como tu entrares no mundo espiritual definirá muito de tua vida dali por diante. Se entrares nesse desespero, tu seguirás em desespero por mais tempo do que imaginas.
se entrares em paz, tu seguirás em paz. Do lado de lá. Então, esse processo do morrer, ele é muito importante para a gente. Não apenas pela maneira definidora como ela nos colocará em contato com a realidade do mundo espiritual após o desencarne, mas também porque nesse gesto de pensamento, o espírito ele pode reconstruir valores e posturas. Como, por exemplo, quantas vezes o moribundo, aquele que está morrendo, ele não revê a sua existência, ele não revê a sua vida. A gente nem precisa recorrer às pesquisas em torno das experiências de quase morte, que todas elas relatam integralmente que as pessoas que viveram uma experiência de quase morte relatam que a sua vida passou em sua mente como flashes em questão de segundos. E a pessoa reviu de um modo surpreendente, num estado incomum de consciência, tudo que viveu. Mas aquilo que se tornou mais significativo, foi o que, ao ser vivido lá atrás, teve um colorido emocional. Vou citar um caso. Um dos rapazes, um homem que estava numa experiência de quase morte, e depois ao relatar, ele diz assim, que naquela experiência muita coisa foi vista, muita coisa para ele teve uma conotação especial, mas um fato em si lhe chamou a atenção. Foi quando ele se viu criança, brincando no parque, num carrossel, num cavalinho que subia e descia, enquanto a girândola circulava. E o irmão dele, mais velho, maior e mais forte, sentado por trás dele no cavalinho, com os braços assim na frente, protegendo-o. E ele diz, o rapaz na experiência de quase morte, que ele ali, criança, pequeno, ele se sentia completamente protegido pelo irmão, a ponto dele poder desfrutar daquela brincadeira sem nenhuma preocupação e sentindo-se seguro. E ele diz, aquela experiência de segurança gerou em mim uma confiança profunda no meu irmão. E na vida, não, nas experiências de quase morte, tem essas revisões em que a gente pode se aperceber melhor daquilo que se deu, que foi importante para a gente na ocasião, mas a gente não se deu conta. E a gente resgata isso. Todas as pessoas que passam por uma experiência de quase morte, elas mudam o seu sentido existencial. Elas passam a ver a vida de um outro modo. Então, a pessoa que está passando por uma experiência não de quase morte, mas uma experiência de morrer, de morrescença mesmo, ela está se encaminhando para morrer, não é diferente com ela. Elas vão ser rememoradas. Aquelas que tiveram mais colorido espiritual vão se fazer mais marcantes, mais presentes. E, inevitavelmente, a pessoa vai refletir e ponderar mais detidamente a respeito delas. Como, por exemplo, puxa vida, como eu fui duro com o meu filho quando ele me disse que queria sair de casa. Como eu fui duro com ele. Aquela palavra que eu disse, vai embora e não volte mais, feriu profundamente a ele e a mim também. E isso definiu a vida de nós dois. Isso definiu a relação de nós dois. Eu provoquei uma ferida nele. Eu provoquei uma ferida no coração dele e no meu também. Ah, como eu gostaria agora de dizer isso para ele. E aí chega lá o filho e diz, olha filho, vem cá. Você lembra quando você tinha 18 anos e que você disse para mim que queria deixar minha casa, que queria sair de casa, que aqui não estava bom e que eu disse, vai e não volte mais? Como eu fui rude com você. Como eu fui grosseiro com você.
Hoje eu entendo que te feri. E hoje eu te digo, eu não posso fazer mais nada, não posso voltar atrás. Eu lamento, eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoa. Com que alívio aquele homem não vai chegar no mundo espiritual? E aquele que escuta, né, aquela palavra, aquele pedido, aquele apelo de perdão. E em outra ocasião, eu conversando com um amigo que teve uma vivência familiar muito dolorosa, aí ele dizia para mim, no fundo, a única coisa que eu queria que aquele meu parente fizesse era que ele reconhecesse para mim que ele me machucou, que ele me feriu. Ele reconhecesse, olha, eu sei que eu te feri, me perdoa, me desculpa. Era só isso. Então, quantas vezes uma palavra dessa não é um bálsamo? E em outras ocasiões, a pessoa que está ali no processo de morrescença, ela é de pensar, se eu pudesse voltar o relógio do tempo para as 5 horas, né? Para a gente continuar conversando mais. Se eu pudesse voltar o relógio do tempo e viver de novo aquela situação que eu vivi e que eu agi imprudentemente, negligentemente, eu mudaria tudo, eu faria tudo diferente. Dessa vez, eu agiria assim, 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 assim. Isso é uma autodeterminação. O espírito está se determinando a ele mesmo uma outra conduta perante aquela mesma situação. E vem a vida, vem o Criador, vem a providência divina, dizer, tu não podes voltar o relógio do tempo e andar para trás. Mas tu podes reconstruir tudo. Porque o relógio do tempo andando para frente te dá outras oportunidades de reviver a mesma situação, com as mesmas pessoas, nas mesmas contingências, e você poder escolher agir dessa, daquela outra maneira. Então vamos preparar aí a ocasião, vamos seguir com o relógio do tempo e te conceder a oportunidade de viver de novo. E por isso que diante de um diagnóstico de um óbito próximo, o espírita não vai lançar mão da eutanásia, mas muito pelo contrário. Ele vai mergulhar serenamente na experiência do morrer e avaliar a sua vida, os seus desejos e construir os seus projetos. Muito obrigado mais uma vez pela acolhida aqui na casa e pela energia boa que veio de vocês para mim. Gostaria de informar que a venda de doces salgados da cantina, toda a renda será revertida para o Núcleo Espírita Caminho Verdade e Vida de Vicência. Dizer a todos vocês que hoje, infelizmente, o passe será coletivo. E agradecer a presença do nosso irmão João Neto conosco nessa tarde. Que ele volte outras vezes ao SELEC. E por informação da espiritualidade, vamos fazer uma mudança de rota aqui na prece final. Era Eduardo, vamos passar para João Neto. Tá bom? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, que se faz presente conosco aqui, que nos anima e que nesse momento nós sentimos, não apenas no ambiente, mas principalmente dentro de nós, nos animando, nos dando vida, pulsando. Obrigado, Senhor,
pela consciência que nós temos de Tua presença junto a nós, da Tua ação nas nossas vidas. Nós nos entregamos inteiramente a Ti, pedindo que oriente os nossos pensamentos, oriente o nosso rumo certo e que nós nos tornemos mansos e receptivos à Tua influência sutil na nossa vida. Abençoa a nossa semana, que ela possa transcorrer na Tua paz e estende as bênçãos que nós recebemos nesse momento aqui aos nossos entes queridos, particularmente àqueles que nesse momento nós mentalizamos que também eles possam ser beneficiados. Assim seja. Nessa prece, com a permissão de Deus, de Jesus, de Maria de Nazaré e Fabiano de Cristo, pedimos permissão à espiritualidade para encerrar os trabalhos dessa tarde. Muita paz e muita luz para todos.